O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando. Novidade no seu Indaiatuba Hospital. A partir de agora, atendimentos urológicos passam a ser feitos sem necessidade de agendamento. Nossos urologistas de plantão estarão a postos para atender e tratar de dores fortes como cólica renal e pedra nos rins. Fique atento para os principais sintomas: dor lombar de forte intensidade, dor para urinar, sangue na urina. Percebendo alguns ou todos esses sintomas, venha até o Indaiatuba Hospital para atendimento e tratamento adequado, sem necessidade de agendamento. Agora em Indaiatuba e região, Laser Fotona, uma tecnologia fantástica com diversas aplicações como estética, cirurgia e ginecologia. Entre suas variadas formas de uso se destacam rejuvenescimento facial, manchas de idade, revisão de cicatriz, incontinência urinária de esforço, aperto do canal vaginal e rejuvenescimento vaginal. Agende agora uma sessão e conheça mais sobre o Laser Fotona no Indaiatuba Hospital. Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Olá, boa tarde. Está começando o nosso Saúde em Dia. O encontro aos sábados aqui na Record, onde a gente compartilha temas ligados à saúde. Estive na Faculdade São Leopoldo Mandic e fui conhecer o laboratório, o Centro de Treinamento e Simulação em Cirurgia. Quem me recebeu foi o professor Dr. Renato Nardi e mostrou um panorama espetacular. Máquina de simulação em laparoscopia, um robô que a gente encontra nos grandes hospitais Brasil afora. Um laboratório fantástico onde todos os estudantes podem aprender técnicas e estar ali diariamente em contato com essa tecnologia de ponta. Segundo bloco, falo sobre ultraprocessados no Doutor Responde. Várias dúvidas, várias perguntas, tá bem legal. Vamos até a Faculdade São Leopoldo Mandic. Hoje, mais uma vez, estou aqui na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, para mostrar para vocês aí em casa um centro de treinamento e simulação em cirurgia, laboratório espetacular. Ao meu lado, o professor Renato Nardi Pedro, prazer, que é o chefe aqui e que treina todos os alunos, médicos, e vai compartilhar com vocês aí o que tem aqui. Eu já queria antecipar aqui, colocar só uma opinião rápida. Eu sou cirurgião também e é impressionante a estrutura do laboratório. Parabéns, professor, de primeira, robô, laparoscopia, bancadas, centro de realidade, assim, de primeira. Professor, eu queria começar esse bate-papo a gente falando sobre a estrutura, que os alunos eles têm o acesso e tem todo um meio acadêmico de suporte por trás, né? Exatamente. Inicialmente, um prazer estar conversando contigo, Eduardo. E eu acho que é o seguinte, aqui é um privilégio a gente ter essas estruturas em mãos. Então, assim, ter conseguido montar esse centro da estrutura, com essa estrutura, com esse suporte, não só tecnológico, como também físico, isso faz com que a gente consiga atingir uma capacidade de ensino que é fantástico. Então, a gente consegue nesse centro, respondendo a sua pergunta inicial, fazer com que o aluno na graduação comece a desenvolver as habilidades cirúrgicas básicas de qualquer médico que esteja se formando. Qualquer médico que tenha formação básica precisa de procedimentos cirúrgicos vitais à formação. Vai dar um plantão, sabe?
para qualquer local o básico da cirurgia, né? O básico. Ah, mas eu vou fazer pediatria. Tudo bem, uma criancinha com um corte, que você vai precisar fazer uma sutura simples, ou às vezes até um processo de intubação que você precisa fazer uma via aérea cirúrgica. Ou seja, independente da área da formação do médico, ele vai necessitar dos procedimentos cirúrgicos básicos. E aqui a gente conseguiu nessa estrutura absorver no nosso currículo não só o fundamental, mas a gente vai além do fundamental. A gente consegue treinar os alunos no que é básico, curricular, mas também a gente dá o além. A gente faz as cirurgias em animais vivos, a gente tem modelos de alta fidelidade anatômica. Então, eles treinam primeiro em modelos, eles treinam todos os tipos, as habilidades, desde lavar as mãos até fazer uma sutura simples, identificam procedimentos cirúrgicos que são fundamentais, por exemplo, uma drenagem de tórax, uma cricostomia, uma traqueostomia e uma laparotomia. Até a laparotomia aberta, que hoje parece que é uma coisa que está tão fora de moda, é fundamental o cirurgião saber fazer uma laparotomia aberta, identificar as incisões. Isso nós conseguimos aqui nesse centro, porque além dos modelos, no final, quando o aluno já está um pouco maduro, já aprendeu o básico, ele é apresentado aos animais vivos. Então a gente tem um biotério, a gente tem a capacidade de fazer 4 cirurgias concomitantes nos animais vivos, né? Respeitando muito o uso dos animais. A gente só oferece os animais quando os alunos estão maduros. Num nível acadêmico mais avançado. Eu inclusive fiz um curso aqui e achei maravilhoso que a gente teve essa oportunidade de fazer a cirurgia laparoscópica com um porco, veterinário presente todo o tempo, respeitando todas as normas técnicas, coisa que a gente vê fora do Brasil também, professor. Exato. E em grandes centros aqui no Brasil, tipo IRCAD. Exatamente. E colocar isso e fazer um paralelo com o momento atual, a laparoscopia avançada, a robótica avançada. Lógico que isso vão ser cirurgiões num escalonamento, mas o aluno já ter contato com isso. Poucos centros de formação acadêmica disponibilizam esse tipo de estrutura. Perfeito. E a gente quer isso mesmo, a gente quer tornar um pouco diferente. Então, eu não acho cedo um aluno de graduação saber os princípios básicos da cirurgia laparoscópica. Também conhecer as cirurgias laparoscópicas assistidas por robô. Eu não acho cedo. Por quê? Porque ele vai sair, a tecnologia já está aí, não é uma coisa experimental, já está comprovada. Então, a partir do momento em que o aluno está pronto para receber o extra, isso na graduação, ele tem. E vamos pensar que é um aluno que fez o curso, foi aprovado no curso de técnica cirúrgica, curricular normal, e falou, putz, eu gostei, quero continuar fazendo um pouquinho mais de laparoscopia. Os laparoscópios estão aqui, os simuladores virtuais estão aqui. Então, eles podem fazer cursos extracurriculares. Então, à disposição do aluno deles. Com agendamento, vem programa horário. Programa horário e consome o conhecimento. Lógico que o corpo docente, por isso daqui é um centro de treinamento, então o corpo docente vai dar o suporte, mas funciona como uma academia. Então ele vem e treina, e ele mesmo, por fazer, repetir, entender, o simulador já tem uma linguagem gamificada que é simples de entender, ele vai crescendo de acordo com o tempo que ele vai passando e se dedicando aqui no centro. Então, a gente não quer que o aluno saia do centro. Isso a gente está falando de graduação, a gente nem está falando no médico cirurgião que já queira é alguma outra coisa. residente, já num nível avançado, porque para a pessoa ter a capacitação em manipular, operar, isso vai ter que ir para uma residente. Exato. Mas assim, ter o contato e já entender o que tem de melhor e ter uma noção, esse aluno já entra numa residência diferenciada. Sem dúvida. Ele sai preparado. Então, é um aluno que não vai ter surpresa, nunca vi, não sei como é. Então, é isso que a gente quer. A gente quer ter a formação, formar um médico, o médico do futuro, como o professor Junqueira fala. E é isso mesmo. Não é um indivíduo que esteja recebendo as informações depois da graduação. Não, ele já viu, ele já ouviu na graduação o que existe,
ele já sabe o que tem e ele pode aí até decidir melhor. Putz, eu nunca pensei que eu gostaria de cirurgia, mas ele já teve no currículo dele. Ele foi apresentado a todo o cenário para ele poder, vou escolher seguir tal caminho. Para o leigo que está pensando em fazer medicina, ou para que gosta dessa área, ou que quer ter uma aula aí, como que é a cirurgia robótica, essa parte do robô? O robô, eles são braços articulados. Então, imagina a cirurgia laparoscópica. Então, para o leigo, a gente faz... Acessos, janelas, cortinhos pequenos na barriga, no tórax, independente. A cirurgia laparoscópica normal, o lugar... Né? O cirurgião não vai precisar estar presente e as mãos do cirurgião que segura os instrumentos laparoscópicos vai ser substituída pelos braços do robô. E esses braços do robô são comandados por um cirurgião num console como esse aqui. Então, os movimentos do robô vão ser ditos movimentos do punho do cirurgião. Então, se o cirurgião quiser cortar, ele corta com uma precisão muito melhor do que se ele estivesse em campo. Por quê? Porque o braço do robô não tem fadiga, não tem tremor, o braço do robô ele consegue ampliar, magnificar a imagem, coisa que a gente não consegue. E quando você faz um cortão na mão, você pode ainda diminuir a resposta do braço. Então, você pode escalonar de 1 para 5. Então, eu fiz um cortão aqui, a tesoura do robô responde com um cortinho. Você pode fazer até isso. Então, a cirurgia robótica não é que o robô está lá operando, é um médico cirurgião que está operando. Só que ele não está em campo e sim os braços do robô, comandados por ele. Então, cirurgia robótica precisa do médico? Precisa. Quais são as vantagens? Primeiro, você tem mais precisão, não tem fadiga, você tem a possibilidade de ter diferentes magnificações de imagem, você tem delicadeza do movimento. Auxílio de médicos externos, né, em outros locais. Perfeitamente. Via internet, né? A cirurgia robótica, por definição, começou por uma necessidade de exército. Então é o seguinte, o cara está lá no campo de batalha e tem uma lesão qualquer, como que o médico, à distância, pode operar e fazer um procedimento, por exemplo, de parar uma hemorragia, tirar o cara de uma emergência? Então foi assim que surgiu o conceito do robô, né? A cirurgia à distância. Pô, se eu estou falando de cirurgia à distância e eu tenho um simulador dessa cirurgia, eu tenho ensino à distância. Então, como eu falei, é um ambiente virtual, é um ambiente que replica os movimentos ergonômicos que você vai fazer numa cirurgia real e o erro não é punitivo. O erro simplesmente é um motivador para você fazer de novo. Então você é o controle de você mesmo. Então na próxima vez você quer fazer melhor. E o próprio simulador já tem todo o feedback de, você está proficiente, pode ir para o outro exercício. Ou ele fala, melhor você fazer de novo porque você não está pronto para ir para o outro exercício. Então, doutor Eduardo, o simulador é isso. Essa é a fase inicial que a gente chama de gamificação. Então, o que a gente tem que fazer aqui é somente adquirir as habilidades necessárias que vão ser necessárias numa cirurgia real. Então, é uma fase gamificada, perfeito. Então, aqui o simulador fala o que você tem que fazer. Então, o braço que acende, você tem que encostar na luzinha e você vai entender as limitações e vai usar as ferramentas que o robô te proporciona. Então, vai adquirindo essas habilidades, esse entendimento, essa ergonomia, porque quando for exposto a uma cirurgia real, são esses movimentos que você vai reproduzir. Então, essa é uma fase inicial, gamificada, por isso que aparecem essas luzes verdes, né? E com o andamento, quanto mais proficiente você vai ficando, as atividades do simulador vão começar a ficar cada vez mais semelhantes com o caso real. Até que, por fim, vai ter uma cirurgia virtual, com uma anatomia muito fiel, em que você vai usar todas essas habilidades manuais para fazer uma cirurgia virtual. Então, isso é o simulador. E é bem interessante, porque é bem isso mesmo. Você vai, aos poucos, pegando o princípio, né? E é como se fosse um videogame.
bem futurista. Perfeito. E nós, aos poucos, vamos criando as habilidades necessárias, né? É isso aí. E aqui é um ambiente não ideal, porque eu estou aqui atrás de você, eu estou vendo, né? Então, assim, às vezes você fica até meio incomodado com a presença de pessoas, né? Isso é para ser feito em esquema de academia mesmo. É você, no seu tempo, tomando as decisões e aprendendo com o simulador. Então, não tem ninguém falando, não é assim, não é assado. É você que aprende no seu tempo, errando e se motivando pelo erro. Entendeu? E agora o simulador vai te dar um feedback do que aconteceu. O mais interessante é isso. Ele já até faz uma avaliação final, né? Exatamente. Maravilha. Daí, olha lá, foi proficiente. Parabéns, doutor Eduardo. Passei, professor, não fiquei de recuperação. E aqui nos nossos simuladores a gente tem os residentes da São Leopoldo Mandic de cirurgia e de ginecologia, que já estão fazendo obrigatoriamente o estágio aqui. Então, simulação em laparoscopia e cirurgia robótica é obrigatório no nosso grade curricular do residente. Essa carga horária. E ele já sai constando isso na formação dele. E ele professor. Ele tem 20 horas de treinamento na plataforma Surgical Science de cirurgia laparoscópica, que é o Fundamentals of Laparoscopic Surgery. Isso daí é uma linguagem universal. Então é o FLS. FLS são princípios básicos que você tem que fazer para tirar um título de cirurgião laparoscópico, como por exemplo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, né? Na mesma coisa tem o de cirurgia robótica. Então, a gente quer que eles passem obrigatoriamente pelos simuladores, fazendo com que a gente, pelo menos, equalize no ensino desses residentes que todos tiveram o mesmo tempo de treinamento simulador. Então, você dá uma equalizada no ensino, né? E aí, você pode identificar os indivíduos que têm um pouco mais de necessidade de treinamento, os outros que já podem estar mais seguros, já têm mais habilidade. Então, cada um tem a sua curva de aprendizado. E, além disso, o pessoal da Unicamp, a gente tem a cirurgia do trauma, a cirurgia da gastro e a cirurgia hepática da Unicamp. A gente tem um intercâmbio em que os residentes deles passam do nosso centro de treinamento, os nossos simuladores, enquanto os nossos residentes passam no transplante hepático, na cirurgia do trauma. Justo. Então, vira uma moeda de troca até para capacitar o Sistema Único de Saúde também. Professor, uma mensagem final para o público em casa. Perfeito. Então, assim, primeiro, muito obrigado, um prazer estar aqui. Eu acho que aqui realmente é um privilégio nosso ter uma estrutura dessa aqui na São Leopoldo Mandic, e o que a gente tenta fazer no Centro de Treinamento e Simulação em Cirurgia é trazer para o aluno em graduação toda a parte de aprendizado básico de habilidades cirúrgicas que vão ser necessárias, fundamentais na formação do médico. Além disso, a gente quer descobrir talentos, aqueles que têm vocação cirúrgica. A gente tem um ambiente onde eles podem desenvolver atividades em liga, eles podem fazer treinamentos em atividades extracurriculares e participar de cursos que nós promovemos, como proctors até, para a comunidade externa. Então, o Centro de Treinamento e Simulação aqui da Mandic tem os simuladores de cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica e tem também a possibilidade de cirurgias em animais vivos. Então, a gente fecha o centro com a possibilidade de realmente desenvolver a habilidade cirúrgica numa comunidade médica. Professor, muito obrigado. Foi um conteúdo assim brilhante, encantador. Eu, como cirurgião, que amo cirurgia, já tenho 26 anos de cirurgia, é apaixonante. E a gente pôde levar para vocês aí em casa um laboratório de primeiríssimo. Quem transforma o futuro, quem está na linha de frente das mudanças, quem inspira, questiona, vive a melhor formação científica, quem está preparando a saúde para o amanhã, sem deixar de fazer diferença hoje. Aqui, seu futuro tem futuro.
Vestibular Campinas 2023, Medicina e Odontologia, Faculdade São Leopoldo Mandic. Prova 15 de outubro. slmandic.edu.br. A gente forma, você transforma. Quer rever algum programa Saúde em Dia? Quer assistir algum episódio que você acabou perdendo aqui na TV? Procure por Programa Saúde em Dia no YouTube ou aponte a câmera do seu celular para o código na tela. O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando Novidade no seu Indaiatuba Hospital. A partir de agora, atendimentos urológicos passam a ser feitos sem necessidade de agendamento. Nossos urologistas de plantão estarão a postos para atender e tratar de dores fortes como cólica renal e pedra nos rins. Fique atento para os principais sintomas: dor lombar de forte intensidade, dor para urinar, sangue na urina. Percebendo alguns ou todos esses sintomas, venha até o Indaiatuba Hospital para atendimento e tratamento adequado, sem necessidade de agendamento. Para você ter uma ideia, só o Instagram soma mais de 9,3 milhões de publicações com a hashtag comida de verdade. Para os nossos pais e avós, essa expressão soaria sem sentido, afinal toda a comida era comida de verdade naqueles tempos. No outro extremo dessa ideia está o debate em torno dos alimentos ultraprocessados que, igualmente, começaram a ser foco de atenção nos estudos, pesquisas e matérias sobre saúde, nutrição e hábitos alimentares nos últimos anos. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais geralmente feitas de partes de alimentos. E são feitos, por exemplo, com açúcar extraído de um alimento, com amido extraído de outro tipo de alimento, com a proteína isolada de outro alimento. Praticamente não tem nenhum alimento inteiro na sua composição, nenhum alimento integral. E aí eles são adicionadas várias substâncias industrializadas, por exemplo, os aditivos cosméticos que vão modificar ou potencializar as características sensoriais dessa mistura. São alimentos extremamente palatáveis e convenientes, ou seja, a maioria está pronta para comer ou para beber. São produzidos e desenhados para serem extremamente lucrativos. Isso quer dizer que a matéria-prima é muito barata e eles têm um apelo de marketing muito forte. Por exemplo, refrigerante, suco artificial, bolachas, cereais matinais, embutidos e todos os pratos prontos para consumo que imitam refeições e como, por exemplo, as lasanhas congeladas. Eles têm várias características que fazem deles potenciais fatores de risco para a obesidade e para várias doenças crônicas. A primeira é o perfil nutricional desequilibrado, ou seja, eles têm mais açúcar, mais gordura saturada, mais gordura trans, mais sódio, menos fibra, menos vitamina e menos sais minerais. Vários estudos apontam que esse perfil nutricional que contribui para as doenças crônicas. Outra característica é o seu baixo potencial de saciedade. A matriz desses alimentos são açúcar e gordura. E muitas vezes o açúcar e a gordura estão colocados simultaneamente no mesmo alimento, que é uma coisa que no nosso cérebro ele não está acostumado. Além disso, são acrescentados esses alimentos a vários aditivos cosméticos que vão realçar a cor e sabores.
eles também passam por um processo que destrói a matriz alimentar e a retirada de água desses produtos. Existem estudos que relacionam os alimentos ultraprocessados com diabetes, doença cardiovascular, hipertensão, distúrbios gastrointestinais e até com depressão. Como estimular hábitos alimentares saudáveis, meus amigos? Uma alimentação saudável, ela depende de vários fatores. Ter informação é muito importante. Entretanto, é importante ressaltar que as pessoas não comem apenas o que querem comer. A maioria come o que tem condição financeira de adquirir. E a pandemia do coronavírus evidenciou isso ainda mais. Então, além do acesso à informação, é importante construir ambientes saudáveis nos quais as pessoas possam ter facilidade de acesso, ou seja, saber onde comprar alimentos saudáveis e esse local ser perto de casa ou perto do trabalho. O programa vai chegando ao fim hoje. Lembrando dos nossos canais, você quer compartilhar algum programa anterior, corre lá no YouTube, no Instagram, tem os links aqui para você ter de referência. E os nossos parceiros, o Indaiatuba Hospital, um hospital localizado em Indaiatuba, com um corpo clínico diferenciado, fazendo cirurgias de pequeno, médio e grande porte. E a Faculdade São Leopoldo Mandique. Lembrando que agora no começo de outubro a gente tem o vestibular e vocês viram que estrutura espetacular que é oferecida aos alunos do 1º ao 6º ano. Até sábado que vem, então a gente tem um encontro marcado aqui às 1h30 da tarde para compartilhar mais temas da saúde. Ótimo sábado, forte abraço, amigos! Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Quem transforma o futuro, quem está na linha de frente das mudanças, quem inspira, questiona, vive a melhor formação científica, quem está preparando a saúde para o amanhã, sem deixar de fazer diferença hoje. Aqui, seu futuro tem futuro. Vestibular Campinas 2023, Medicina e Odontologia. Faculdade São Leopoldo Mandique. Prova 15 de outubro. slmandique.edu.br. A gente forma, você transforma. O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando Novidade no seu Indaiatuba Hospital. A partir de agora, atendimentos urológicos passam a ser feitos sem necessidade de agendamento. Nossos urologistas de plantão estarão a postos para atender e tratar de dores fortes como cólica renal e pedra nos rins. Fique atento para os principais sintomas: dor lombar de forte intensidade, dor para urinar, sangue na urina. Percebendo alguns ou todos esses sintomas, venha até o Indaiatuba Hospital para atendimento e tratamento adequado, sem necessidade de agendamento. Agora em Indaiatuba e região, Laser Fotona, uma tecnologia fantástica com diversas aplicações como estética, cirurgia e ginecologia. Entre suas variadas formas de uso se destacam rejuvenescimento facial, manchas de idade, revisão de cicatriz, incontinência urinária de esforço, aperto do canal vaginal e rejuvenescimento vaginal. Agende agora uma sessão e conheça mais sobre o Laser Fotona no Indaiatuba Hospital.